versículo de número 27. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros, o jugo do seu pescoço, o jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos ou muito fortes. Essa tradução, muda por favor para NAA, essa tradução. Naquele dia o peso deles será tirado dos ombros de vocês, o jugo deles será removido do pescoço de vocês, o jugo será despedaçado por causa da gordura. Acha a tradução que diz unção, porque a unção aí, irmãos, ou gordura, olha lá, Almeida Corrigida Fiel, a unção, ela é, nesse texto, ela é simbolizada por gordura, porque está falando de um povo que está oprimido, magro, desnutrido, e gordura naquela época era a expressão de alguém forte, alguém nutrido, alguém realmente suprido por necessidade. Então, o que está falando é de pessoas que serão fortalecidas, receberão forças de Deus. Então acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço, o jugo será despedaçado, repita comigo, por causa da unção. Então olha só, Almeida Corrigida Fiel. E acontecerá naquele dia, ou nos dias da campanha, que a sua carga será tirada do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço, o jugo será despedaçado por causa da unção. Coloca a foto que eu mandei para a mídia na tela, por favor, para entendermos o que é o jugo. Vocês estão vendo aí 2 bois, e sobre eles é colocado o que nós chamamos de jugo. Jugo é aquela peça de madeira que você está vendo ali, aquela peça de madeira que prende um boi no outro, que faz com que um fique junto ao outro. E aí nós temos que entender algo muito relevante nessa noite. Nós estamos acostumados a falar do jugo, de jugo desigual. Nós usamos muito o termo de jugo, falamos muito na igreja sobre jugo desigual. E com isso a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente pode tornar a palavra jugo para nós algo maligno ou pejorativo. Eu quero falar nessa noite que jugo, em hipótese alguma, é algo ruim. Que aquela peça ali, em hipótese alguma, é algo ruim. Aquela peça é necessária, ela é muito necessária. Nós vamos aprender isso hoje. O jugo desigual, nós vamos falar um pouco disso agora, para você entender. Mas jamais podemos falar que essa peça aí é algo ruim. Essa peça é algo benéfico, é algo importante, é algo que nós precisamos ter. E nós vamos entender quando ela é ruim ou quando ela é benéfica. E aí entendemos o porquê que nós temos que trabalhar nos 2 âmbitos. Quando falamos em jugo desigual, a Bíblia está dizendo que não poderia colocar um boi. Você vai ver ali que os 2 bois, eles estão iguais em força, em altura, na sua robustez. Observe que os 2 bois estão nivelados. Mas a Bíblia diz que jamais poderia colocar um boi com um jumento, um boi com um boi mais fraco, um boi grande com um boi menor. Ou seja, o jugo só poderia ser colocado sobre 2 animais com o mesmo porte físico, com a mesma altura, com a mesma musculatura. Ou isso seria um jugo desigual, porque levaria o outro boi não só a fazer força, mas também puxar o boi que estava preso a ele. Isso é jugo desigual. Quando você sente que você está fazendo força sozinho, que você está se empenhando sozinho, que você está se esforçando sozinho, e além de não só isso, além de não só você estar se esforçando sozinho, você está carregando marido ou esposa, família,
filho já grande, parentes, primos, sobrinhos. O jugo desigual é como se você, além de estar carregando o próprio corpo, além de estar tendo que se sustentar, ter que estar arrastando pessoas junto com você, dividindo o teu dinheiro com parentes, familiares, teu dinheiro com teu marido, pessoas da tua família que estão te sugando, gastando, enquanto você está trabalhando. Então elas estão produzindo peso, carga. Isso é jugo desigual. E aí, quando a gente está nessa questão de jugo desigual, a ordem da Bíblia é sair debaixo dele, não é orar. Nós não podemos nos submeter a esse tipo de coisa. Irmãos, isso é tão sério que eu estou trabalhando no Uber e eu estou tendo a oportunidade de conversar com pessoas, evangelizar. E eu dei carona a um rapaz lá do Santa Maria. Ele entrou no carro com a filha dele, mais 2 meninas do novo relacionamento. E ele disse para mim: eu me separei faz 4 anos. Ele disse: eu não aguentava mais. Eu queria que a nossa vida fosse para frente, eu queria construir, eu queria que as coisas progredissem na minha vida e na vida da mulher, mas ela ficava em casa, ela só gastava, ela só reclamava, ela não queria trabalhar, ela não queria ajudar, ela não queria fazer nada, enquanto eu tinha anseios de construção, de levarmos a nossa vida para frente, ela só puxava para trás, e além de puxar para trás, ser aquela pessoa que não queria trabalhar, não queria construir, então ele se sentia sozinho, indo para o trabalho, se esforçando, fazendo tudo que tinha que fazer. Ele disse: um dia ela saiu de casa, eu simplesmente peguei minhas coisas e fui embora e nunca mais voltei, e tomei a guarda da minha filha. Aí ele disse: agora eu estou deixando as minhas crianças da minha sogra, porque elas estão de férias. A minha esposa está grávida, trabalhando. Ela está no serviço, ela está grávida, ela ganha neném agora em janeiro. Em fevereiro ela tem as férias dele. Ou seja, a mulher está quase no último mês de gestação. Ele disse: nós compramos uma casa, nós já temos um carro. Ela foi trabalhar com o carro hoje, por isso que eu estou pegando o Uber. E eu troquei de horário na minha empresa, eu saio agora 3 horas. Ela chega do trabalho, fica com as crianças. E eu e essa mulher, nós conseguimos conquistar, nós conseguimos ajuntar coisas, construir na vida. Mas ele disse: com a antiga esposa eu não construí. Peguei um outro cara na Vila São Pedro. Ele disse: eu estou saindo da oficina agora, cara. Ele disse: eu já trabalhei na Volkswagen, eu já trabalhei na Chevrolet, eu já trabalhei na Bosch, eu trabalho desde os meus 9 anos, eu sou soldador. Ele disse: olha, eu já tive 2 casamentos e não quero mais casar. Inclusive a minha mãe morreu, o prazer que eu tinha de casar e mostrar um neto para minha mãe, e agora ela morreu, eu não tenho mais o que mostrar. E ele chorava quando ele falava atrás do carro. Ele disse: as 2 que eu conheci, eu tinha que trabalhar muito e ralar muito, e ainda me traíram, e tá tão difícil, tá tão complicado arrumar uma pessoa que some com você, que não te julgue, quando você chega em casa não te critique, não jogue na cara. Isso é jugo desigual. E o jugo desigual traz isso, irmãos. Hoje iremos falar do jugo igual, não do jugo desigual. Porque sempre entendemos que o jugo é algo ruim. Então vamos falar hoje da necessidade do jugo igual. Porque a unção que nós vamos clamar que quebra o jugo. Por que o jugo que Isaías está dizendo assim, ó, naquele dia, volta lá o versículo lá, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Vocês estão vendo aquela peça ali, guarde ela na cabeça. Olha só, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço será despedaçado por causa da unção. O povo de Israel estava escravizado pela Assíria, não pela Síria, pela Assíria, o reino norte de Israel. E o que Deus está dizendo é o seguinte, irmãos. Olha, por que Deus está falando que vai despedaçar o jugo? E Deus não está falando, e olha, uma coisa importante sobre o jugo, presta bem atenção. O jugo, se ele for usado por uma pessoa ruim, olha o que ele pode fazer. Qual é o objetivo do jugo? Por que se coloca um jugo sobre 2 animais?
Mas olha o que a Síria estava fazendo. Quando nós lemos o texto de Isaías, eu não vou ler todo, você vai descobrir o que a Síria estava fazendo. E Deus promete quebrar o jugo. O jugo era colocado por um objetivo. O jugo era colocado não para que o trabalho fosse dobrado, não para que aumentasse a capacidade de trabalho. Guarde isso que eu vou dizer. O jugo era colocado não para aumentar a capacidade de trabalho, mas para diminuir. Ou seja, quando se colocava um jugo sobre 2 bois, a intenção do dono é que aquele boi que teria que trabalhar na sua capacidade máxima, que teria que se esforçar na tua capacidade máxima, ele usasse só a metade da sua força. Porque se colocasse ele para trabalhar sozinho, ele perderia peso rápido, força rápido, desfinhava rápido, ia morrer rápido. Então o dono bom, aquele que guiava, porque aqui nessa noite nós temos que aprender o seguinte: existe o jugo nivela os bois, mas os bois não trabalham sozinhos, os bois não se guiam, os bois não são programados como robô para fazer o serviço. Os bois são guiados por alguém, eles são guiados por uma pessoa. Então é colocado o jugo, mas tem aquele que guia. E nessa noite nós temos que focar naquele que guia o jugo, não só no jugo. Nós precisamos orar pelo jugo e nós precisamos orar por quem guia o jugo. Mas a Síria via no jugo uma possibilidade de dobrar o trabalho, dobrar o expediente. Mas o dono bom, quando ele colocava o jugo sobre 2 bois, ele pensava em preservar o animal, em fazer com que o animal usasse metade da sua força e dividisse a sua força com outro companheiro do lado. Então a força dos 2 somava 1 e eles trabalhavam tranquilo. Eles não perdiam peso, não perdiam força, não faziam esforço além, economizavam energia, e aqueles bois viviam por muito tempo. Mas o que a Síria estava fazendo? A Síria estava colocando um jugo pesado, um jugo que sobrecarregava, um jugo que fazia com que o povo sentisse peso. E o objetivo do jugo não é trazer peso. O objetivo do jugo, quando coloca um jugo entre 2 animais, é trazer alívio, é aliviar para o outro. Enquanto eu estou trabalhando em conjunto, o outro está me aliviando. Então eu estou só operando na metade da minha capacidade. Mas quando tinha um dono covarde, o que ele fazia? 2 bois, eu vou colocar para ralar mais. Então dependia de quem estava guiando. O jugo vinha para nivelar. O objetivo do jugo é para igualar. O objetivo do jugo é colocar os 2. Coloca a foto novamente, por favor. O objetivo do jugo é colocar os bois para caminhar alinhados. Olha lá, eles não tem como desalinhar ali. É para caminhar, eles botar eles na mesma rota. Eles estão nivelados. E ali, um está usando metade da sua força, porque os 2 estão fazendo o trabalho de um. Mas tinha um dono covarde, aquele que guiava. Veja que tem uma peça lá atrás que arava a terra, mas existe uma pessoa guiando esses bois. E é quem está guiando que está dizendo se o jugo é leve ou se o jugo é pesado. Então não é só o jugo estar alinhado, não é só o jugo estar nivelado, mas é quem conduz o jugo. Se quem conduz o jugo é ruim, é cruel, ao invés de trabalhar para aliviar, em vez de botar o jugo para que cada boi trabalhe com metade da sua capacidade, preserve sua gordura, preserve sua musculatura, preserve sua energia, seu emocional, ele faria o quê? São 2 agora, tem que trabalhar mais. São 2, tem que esforçar mais. E estaria matando os 2, destruindo os 2. Irmãos, quando o jugo é desigual, parece que a pessoa está carregando o mundo nas suas costas. Então nessa noite nós temos que entender que quem estava no controle do jugo naquela época era a Síria. E a Síria não estava usando o jugo para aliviar,
Mas dá uma olhada agora em Mateus 11, do versículo 28. É por isso que você vai entender Jesus falando agora. Eu vou ler, você já vai entender. Olha Mateus 11, versículo 28. Para você entender que jugo não é uma coisa ruim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha agora o versículo de número 29. Tomai o quê? Tomai sobre vós o meu jugo. Então observe aqui que Jesus está dizendo: vinde a mim vocês que estão cansados. E quem é que está cansado? É quem está com o jugo do pecado. É quem é que está com o jugo deste mundo. E qual é o jugo de Jesus? É a sua palavra. O que nos nivela é a sua palavra. Então ele está dizendo: eu vou colocar sobre vocês a minha palavra. Eu vou colocar sobre vocês a minha palavra. Vocês vão andar com a minha palavra. Observem que dentro de uma casa estava uma mulher chamada Marta, ocupada, fadigada, cansada. E ela olha sua irmã sentada na sala ouvindo os ensinamentos de Jesus. Ela olha para Jesus e disse assim: Jesus, tu não te importa que eu fique aqui fazendo tudo sozinha? Tu não se importa que eu fique aqui resolvendo as coisas, que eu fique aqui me doando, servindo sozinho? Ordena a minha irmã que se levante. E Jesus disse: Marta, o fardo e o jugo que está sobre você não é o que eu coloquei. Não é esse tipo de promessa que eu tenho para a sua vida. Uma vida cansada, desgastada, esgotada, estressada, ansiosa. Ele disse: Maria escolheu a melhor parte. E essa parte não lhe será tirada. E Maria estava sentada. Então quando a pessoa está sobre esse jugo de escravidão ou jugo do pecado, nós vamos ver daqui a pouco, Jesus está dizendo: ó, tomem sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E qual é a promessa dele? Encontrarei descanso para as vossas almas. Porque olha só, versículo 30. Repita comigo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quantas das vezes nós vemos pessoas, mães, maridos, familiares, sentindo sobrecarregado, como se o mundo tivesse nas suas costas, como se ele não levantasse, o mundo não gira. Tem pessoas que pensam assim: se eu não levantar, o mundo não gira. Se eu não levantar, o mundo não funciona. Se eu não me mover, o mundo não funciona. Se eu não agir, se eu não tomar decisão, se eu não tomar frente, as coisas não funcionam. Isso é um jugo pesado. Mas Jesus tem uma promessa para nós. Ele disse: olha, venha a mim, e eu vou tirar o jugo que o pecado colocou. E o pecado trouxe o jugo da ansiedade, trouxe o jugo da depressão, trouxe o jugo da falta de perspectiva de provisão, trouxe desalinhamento, desalinhou os casais, desalinhou a família, desalinhou o ser humano, destruturou o ser humano, trouxe desalinhamento familiar, desalinhamento no casamento. Então nós estamos falando da importância do alinhamento, da importância de estar só no mesmo pensamento, o mesmo propósito, dividindo, equiparando funções e peso, fazendo valer a pena andar junto, não sentindo que você está trabalhando demais, se esforçando demais e à toa, não sentindo que você está fazendo força além das medidas e por alguém que não está correspondendo, não está correspondendo de algum jeito, e você pode estar vivendo isso com um filho, com um cônjuge, na família. Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo. E nós temos que pensar aqui que esse jugo é a palavra de Deus. Jugo é necessário. E sobre nós foi colocado um jugo da palavra de Deus que nos faz andar na mesma direção, no mesmo propósito, com o mesmo esforço. Porque o que nos cansa é trabalhar
parecendo que o mundo está em nossas costas, que se não levantarmos o mundo não gira. Quantas pessoas não se sentem assim? Meu Deus, eu me esforço e me esforço, me esforço e me esforço, trabalho, eu me esforço para o relacionamento. Tem pessoas que se esforçando para o casamento sozinha, lutando pelo casamento sozinha, orando pelo casamento sozinha. Já pensou, irmãos? O que Jesus está dizendo é que se Ele colocar o jugo dele sobre nós, a família toda hora, não é a mãe orando pelos filhos, é a mãe orando, os filhos orando. Não é a esposa orando pelo marido, é a esposa orando e o marido orando. Não é o marido orando pelo casamento, mas é também a mulher orando pelo casamento. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu quero tirar este peso em que você dentro da tua casa se acha assim, se eu parar tudo para, se eu não fizer nada anda, se eu não agir. E você vai aguentar por quanto tempo? Quanto tempo que você vai manter isso na sua vida? E isso foi o pecado que trouxe sobre a humanidade. O pecado colocou esse jugo. Mas Jesus nos prometeu que através da palavra dele, se nós permitirmos que ser guiados pela palavra dele, aliás, alinhados pela palavra, se obtermos a palavra em nossas vidas, e sermos guiados por quem? Quem é que nos guia? Quem é que Ele nos enviou e disse: olha, Ele vos ensinará e vos guiará em toda a verdade. Nós temos um guia, e quem é esse guia? É o Espírito Santo. Então a palavra vem para alinhar, para nivelar, para tranquilizar, para nos dar rumo, para nos dar direção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A tua palavra me fortalece, a tua palavra me dá força. A minha força vem do Senhor. Mas quem é o meu guia? Quem está guiando o jugo? Quem é que está me guiando nessa jornada? É o Espírito Santo. Jesus prometeu algumas coisas aqui, irmãos. O convite de Jesus: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sobrecarregado, imagine você o que é sobrecarregado. Imagine você que um caminhão ele aguenta 30 mil quilos, e você coloca ele para subir um morro com 60 mil quilos. Você está forçando o motor dele. Assim é muitas pessoas hoje tendo burnout, síndrome do pânico, depressão. Por que elas estão assim? Porque estão sobrecarregadas. Estão carregando sobrecarga. Isso sobrecarrega o emocional, sobrecarrega o físico, sobrecarrega a mente, sobrecarrega tudo na vida. Quantas pessoas estão sobrecarregadas? E quantos crentes estão sobrecarregados como Marta? Marta era crente, Jesus era amigo do irmão dela, mas ela estava sobrecarregada, ansiosa, fadigada, sem alegria, sem prazer no que faz. Ele está dizendo: vinde a mim todos que estão cansados. Olha o convite de Jesus. E sobrecarregado, você que sente que está com peso demais na vida, que está carregando tudo sozinho, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então nós temos que aprender dele. Quanto mais nós aprendemos dele, mais a vida fica leve, mais a vida fica suave. Aprendei de mim. E o que nós temos que entender como crentes? Que o jugo dele é suave. Jugo antigamente era um jugo, era uma peça de madeira que unia dois bois para trabalhar juntos, dividindo o peso. Dividindo. Não é somando, é dividindo. Uma mulher e um marido têm que dividir. Dividir a carga. Uma família, irmãos, unida, uma família que coopera, uma família que está no mesmo objetivo, no mesmo propósito, sabe, não é você sozinho tentando, não é você sozinho se esforçando.
enchendo a mão de bênção, chegando em casa e tendo que jogar fora por pessoas que estão lá e não estão nem aí, não querem saber de nada. Então é isso que nós vamos estar fazendo na campanha, buscando unção para a nossa vida, porque a unção quebra o jugo que o pecado trouxe a este mundo, e é uma promessa de Jesus. A promessa dele é liberar sobre nós um jugo que nos alinha, que nos nivela e que nos alivia. Por que nos alivia? Porque vai fazer com que todo o esforço que nós estamos tendo que fazer sozinho seja dividido. E preserve a nossa saúde, preserve o nosso físico, preserve o nosso tempo. Sobra mais tempo, sobra energia, sobra saúde. Por quê? Porque estamos dividindo. O jugo era uma peça de madeira que os dois bois tinham para trabalhar juntos, dividindo o peso. O jugo de Cristo significa seguir os seus mandamentos e doutrinas, que são descritos como suave, agradável, útil, bom e manejável. Não são torturantes, leve, não é um peso para oprimir, mas um compromisso de gratidão que traz felicidade e liberdade e descanso. O descanso oferecido não é a ausência de problemas, mas a paz e forças para enfrentá-los. O presbítero Roberto disse aqui: chegamos de pé nesse final do ano, chegamos até aqui, o Senhor nos ajudou. Então nós precisamos clamar a Deus. Sabe aquele sentimento que você tem horas que você diz: olha, a vida para mim é tão pesada, olha, parece que os filhos que Deus me deu, em vez de se tornarem alegria para mim, viraram um peso. Meu cônjuge, meu casamento, em vez de ser algo que me traz alegria e felicidade, virou um peso. E muitas das vezes alguém na família, sabe, ele pensa assim: se eu não levantar hoje, o mundo não gira. Essa impressão que Marta tinha: se eu não fazer as coisas, ninguém faz. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. E a gente fica ocupado, sobrecarregado, tentando resolver tudo, e se sentindo sozinho, que está trabalhando sozinho, ou então com alguém do nosso lado, mas sentir que a gente está arrastando a pessoa, ao invés da pessoa estar somando, que a pessoa está arrastando, que a gente está arrastando ela, puxando ela. E o que Jesus está prometendo é: na casa não é você que tem que ser a pessoa que ora, tem que ser todo mundo orando. Todo mundo orando, desde o filho, do pai, da mãe, da filha, todo mundo com vida de oração, todo mundo lendo Bíblia. Não é você levando a família nas tuas costas, não é isso, né? Eu sou a coluna da minha casa. Não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus prometeu para você trazer sobre sua vida alívio, descanso, um fardo leve. Às vezes temos a sensação que estamos fazendo de tudo e não está dando em nada. Estamos trabalhando por um relacionamento que não está valendo a pena. E isso é tão terrível, gente, porque você fica assim: meu Deus, parece que eu estou nadando e não saio do lugar. Parece que eu estou me esforçando e nada vai para frente. E é por isso que nós temos que clamar nesses 12 dias. Orar a Deus, estar aqui ouvindo dEle, aprendendo dEle, e a cada dia Ele falando conosco e clamando: tira de mim o jugo, Senhor, esse fardo, esse peso. A tua promessa é um jugo suave, a tua promessa é um fardo leve. A tua promessa é alinhamento de propósito. A tua promessa não é que eu trabalhe dobrado, mas que eu divida o trabalho. A tua promessa não é que a minha família suga a minha energia, meu emocional, meu corpo, meu físico, que eu fique sem comer, que eu fique sem tempo para comer, tempo para cuidar de mim, tempo para minha saúde. Não, a tua palavra diz que o Senhor colocaria pessoas do meu lado, que elas trariam comigo, dividiriam a carga, o peso. É isso que eu preciso. Senão chega uma hora que a gente cansa,
cansa, esgota e emocionalmente a mente vai para o pau, não aguenta. É por isso que você vê muita gente hoje crente ainda, muitos crentes, irmãos, pessoas que já eram para estar sentindo este alívio de Jesus, sentindo essa graça de Jesus, e para isso nós temos que nos apropriar da palavra, e nós temos que profetizar a palavra, nós temos que declarar o que a palavra diz, nós temos que tomar posse. É por isso que clamou por 12 dias. Porque o que o diabo quer? Família sendo construída na igreja, relacionamento conjugal, aonde alguém busca mais e o outro não busca nada, aonde alguém lê, o outro não lê nada, aonde um conhece, o outro não conhece nada, aonde um quer caminhar, o outro não caminha. Quanto mais tiver famílias assim na igreja, vidas assim, a vida da pessoa se torna pesada. Onde tem aquela pessoa que trabalha, leva para casa, e o que ela recebe é ingratidão, o que ela recebe é reclamação, o que ela vê é o outro gastando, e você se pergunta, mas não faz nada para ajudar, não faz nada para somar, não faz nada que equilibra. Aqui eu estou trabalhando sozinho, então não está valendo a pena, eu vou pular desse barco, porque é melhor nadar do que viver nesse barco, eu estou morrendo dentro do barco, tem hora que é melhor nadar. Esses dias eu vi uma ilustração, não uma ilustração, foi um fato que aconteceu. Agora eu vi na internet muito rápido. Uma mulher estava viajando num cruzeiro e ela caiu do cruzeiro, despencou na madrugada. E qualquer pessoa que se despencasse de um cruzeiro, o que ela iria fazer? Sair nadando atrás. Pode deixar o menino, só vocês olharem para mim, se vocês estão interessados. A criança, deixai vir as minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Jesus voltar, e ele ainda não tem mulher quando chegar em casa. Quando chegar em casa tem a mãe para cuidar, a mãe para brincar. Ele está na fase ainda que a mãe precisa carregar. Agora vocês precisam prestar atenção. E ela caiu do cruzeiro, e ela recebeu um elogio, sabe por quê? Porque ao invés dela sair nadando atrás do navio e gastar energia, ela parou no mesmo lugar e usou toda a energia que ela tinha para ficar boiando, se preservando e esperando um possível socorro. Ela não nadou, ela não saiu do lugar. Sabe, nós temos que aprender a ficar na presença de Deus. Nós temos que aprender a permanecer na presença de Deus. Maria ficou sentada, Marta ficou nadando, dando braçada. Maria sentou-se. E ela ficou lá boiando. Se ela ficasse dando braçada, tentando alcançar o cruzeiro, ela morreria, porque ela perderia suas forças. Tem hora que o que Deus está querendo fazer é acabar com essa mania nossa de eu resolvo, eu tenho força, eu tenho energia. Tem hora que Deus precisa tirar nossas forças. Tem hora que Ele precisa deixar a gente tentar de tudo, da nossa maneira, quebrar a cara, fazer tudo que a gente tem que fazer. Porque na hora que a gente diz, eu não tenho mais força, acabou a minha força, acabou o meu meio, acabou o meu jeito, é a hora que Ele pode entrar. É a hora que Ele pode chegar. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas das vezes você sente que você carrega a família nas costas, a casa nas costas? Quantas vezes você percebe que tem um marido que não é marido, tem uma esposa que não é esposa? Às vezes você parece que tem uma esposa que você, para ela é o quê? Ela é um banco, só gasta aquilo que você leva para casa, e gasta, e você vive assim. Sabe, a gente tem que orar a Deus e pedir ao Senhor, não, eu não quero viver dessa maneira. Porque não é isso que Jesus promete quando a gente vem a Ele. Ele diz, se vocês virem a mim, eu vou colocar vocês alinhados. Eu vou colocar alguém do lado de vocês que tira peso, que trabalha junto, que você sente que está aliviando o trabalho para você, aliviando as coisas para você, que está construindo com você, que está alinhado contigo, e vocês vão ser ainda guiados pelo Espírito Santo. A unção do Santo vos guiará e vos ensinará em toda verdade e justiça. A unção quebra o jugo, mas ela também coloca um jugo novo, um jugo que traz alinhamento,
que traz divisão de carga, que tira essa sensação de que eu estou fazendo as coisas, sabe, fazendo pela minha família, lutando pela minha família, mas não estou tendo nenhuma resposta, não existe gratidão. Leve não é um peso para oprimir, mas um compromisso de gratidão que traz felicidade e liberdade. O descanso oferecido não é ausência de problemas, mas a paz e força para enfrentá-los. Aplicação nessa noite do que vamos fazer na campanha durante os 12 dias de clamor. Quantas vezes nos sentimos assim? O mundo girando em nossas costas, como se dependesse de nós para as coisas acontecer, uma sobrecarga. Vamos clamar nesses 12 dias pela unção que quebra o jugo, que está nos fazendo sentir sobrecarregados, ou para que não venhamos nos colocar debaixo disso. E não só precisamos de um jugo novo, que é a palavra de Deus, mas totalmente do Espírito Santo, que é a unção de Deus para nos guiar neste caminho. Porque o jugo sem Jesus guiando pode ser terrível. Eu vou repetir isso: o jugo, recebe a palavra, vem na igreja, se torna um crente. Poxa, eu estou na igreja, eu vou para a igreja, eu não sei o que acontece, minha vida não muda, as coisas não melhoram, é só peso. É um sinal para você se atentar que você é um crente Marta, um crente sobrecarregado, fadigado, trabalhando demais. O que está errado não é na palavra, é na tua vida. Porque a palavra não promete isso. A palavra promete que se você vir a Jesus, você vai receber um jugo suave, um fardo leve e vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai encontrar pessoas que somem. Agora, também você não pode ser aquela pessoa que põe jugo pesado sobre os outros, mas que produz alívio. Não é porque tem dois que tem que fazer mais. Se tem dois, tem que fazer menos. Essa é a matemática. Repita comigo: não é porque tem dois que tem que fazer mais. Se tem dois, tem que fazer menos. Essa é a matemática. Porque é dividido. É alinhamento. É o mesmo sentido. O jugo de Jesus é esse. Se tem dois, tem que fazer menos. Por quê? Porque um compartilha metade com o outro. Um está pegando a metade. Agora, quantas vezes parece que a gente está carregando tudo nas costas? A gente está puxando, além de estar puxando o peso das responsabilidades, tem que puxar aquela pessoa que era para dividir e compartilhar, ela está ali. E isso é um problema. Então perceba a importância desses 12 dias de clamor. Porque o jugo sem Jesus guiado pode ser terrível. Tudo pode até dar certo. Aqui está um compromisso, aqui está um problema. Porém pode comprometer a nossa eternidade. Se Jesus está guiando o jugo, se Ele colocou o jugo, este jugo é suave, é leve e traz descanso para nossas almas. Então basta ter o jugo da palavra de Deus e o Espírito Santo para estar no controle. Ministério de louvor.